Ora, vamos retomar os nossos trabalhos e vamos prosseguir com o nosso momento de debate sobre os desafios que se colocam não só à implementação deste manual, mas também aos desafios que a própria instrução criminal, neste contexto dos crimes de corrupção e criminalidade conexa, coloca a todos os sujeitos processuais. Temos aqui um painel de ilustres convidados, oradores. Eu vou começar por passar a palavra à doutora Laila Garcês, que é licenciada em Direito, defensora pública do IPAS, Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, onde assume as funções de chefe do Departamento da Assistência Jurídica e Judiciária na delegação do IPAS da cidade de Maputo. A doutora Laila Garcês é advogada, inscrita na Ordem dos Advogados de Moçambique, e é também uma apresentadora de televisão, o que me deixa a mim um bocado constrangido, porque estamos a ser objeto de transmissão via redes sociais e certamente que ela estará muito mais à vontade perante as câmaras do que eu próprio, do que os restantes convidados. Queria então pedir à doutora Laila Garcês para fazer a sua apresentação sobre este tema dos desafios, do ponto de vista como advogada, naturalmente, e como membro do IPAS, que é uma das instituições intervenientes no processo judiciário, na assistência jurídica, às pessoas, sobretudo aquelas pessoas que não estão em condições de contratar advogados, mas que querem ver os seus direitos defendidos também nesta área do processo penal. Doutora Laila, por favor, tenha a palavra. Muito obrigada por esta introdução e também agradecer à íntegra pelo convite para aqui estar e falar sobre o processo da instrução do processo criminal e das dificuldades que, como defensora pública, temos enfrentado no âmbito daquilo que é assistência dirigida ao cidadão economicamente carenciado. Dizer que desde a aprovação do novo Código Penal passam-se necessariamente 4 anos, este seria o quinto, desde 2020, que o Código está em vigor. Claramente que temos enfrentado diversas dificuldades, mesmo com as diversas alterações que foram feitas. Percebemos do Código que até a questão da distribuição dos artigos houve aqui uma alteração. Então, é um trabalho cotidiano que temos feito, de forma, primeiro, a compreender este novo dispositivo legal que traz situações distintas do Código que estávamos habituados, que é o Código de 1931, que já vínhamos lidando com ele há bastante tempo. E estas alterações, pese embora são extremamente necessárias, porque estamos num Estado de direito democrático, onde as normas estão em constantes mutações, sendo que elas devem estar adequadas àquilo que é a realidade atual. Nós encontramos dificuldades no âmbito da instrução porque os defensores, os assistentes, assim como o próprio arguido, as partes processuais também são partes do processo judiciário e também participam na instrução do processo, sendo que participam mais em processos cuja acusação depende das partes, que são processos particulares, porque, como nós sabemos, a direção da própria instrução no âmbito do novo Código Penal, ela está ao Ministério, encarregada ao Ministério Público, que vai ser coadjuvada com o SERLIC, que é o Serviço de Investigação Criminal, sendo que, como defensores, participamos para garantir a devida aplicação da norma ou da jurídica ao cidadão que estamos a assistir.
Bom, neste âmbito temos enfrentado algumas dificuldades. Sabemos nós que o processo criminal, a instrução em si, em alguma fase da mesma, ela é secreta, o que significa que não há espaço direto de intervenção dos defensores para fazer um acompanhamento contínuo. Claramente que isto tem os seus próprios limites jurídicos. No entanto, a nossa intervenção com mais amplitude no processo de instrução, ele recai nos processos cuja a intervenção depende mesmo das partes, que são os processos particulares ou semi-públicos, onde há espaço para uma intervenção desde o princípio ao final. Dizer que no âmbito dizer igualmente que no âmbito daquilo que nós encontramos, no âmbito daquilo que nós encontramos como dificuldades ainda na fase da instrução do próprio processo, ou mesmo na instrução do próprio processo, vamos aqui salientar questões de modificações, questões da própria direção da investigação, que estávamos habituados a uma direção que cabia ao juiz na fase anterior, que era no processo de 1931. Depois tivemos as atualizações que o Ministério Público já dirige esta instrução do processo. Então, são várias situações que fazem com que a adaptação deste novo Código Penal seja difícil, mas não seja impossível, porque é uma tarefa árdua e o objetivo final do mesmo é podermos transmitir ao cidadão que nós assistimos maior garantia e uma aplicabilidade justa daquilo que é a norma jurídica. Muito obrigado, doutora Laila. Ocupou bem o seu tempo. Nós gostaríamos, talvez possamos passar a ouvir as restantes intervenções e depois haverá uma série de questões que eu gostaria de colocar de uma forma geral para ouvir a vossa resposta. E também deixar que o nosso público possa também fazer perguntas sempre que for necessário. Não se esqueçam, tem no próprio site da íntegra, podem enviar-nos questões por escrito. Nós iremos estar atentos para poder responder a qualquer questão que queiram colocar. Vou passar de seguida ao orador seguinte. Vou pedir a intervenção do Dr. Carmilo dos Santos, é advogado, inscrito na Ordem dos Advogados de Moçambique, onde também integra a Comissão de Ética e Deontologia. Com uma experiência consolidada na advocacia de mais de 10 anos, atua em diversas áreas do direito, incluindo contencioso penal, tributário, marítimo, laboral, civil e aduaneiro. Atualmente é advogado na Vasconcelos Porto e Associados, Sociedade de Advogados, contribuindo com a sua experiência em casos complexos e multidisciplinares. A sua atuação destaca-se pela ética, compromisso com a justiça e excelência na representação dos interesses dos seus clientes. Dr. Cremildo, vou-lhe dar também 10 minutos para pedir a sua intervenção e também transmitir-nos a sua posição sobre os desafios que enfrenta a instrução criminal nesta área complexa da corrupção e dos crimes conexos. Obrigado. Tenho a palavra. Muito obrigado ao moderador. Em nome da Ordem dos Advogados, queríamos, antes de mais, agradecer ao programa Íntegra pelo convite que foi formulado para participar neste debate
uma das atribuições da Ordem dos Advogados é dar o seu contributo para a administração da justiça, e neste caso concreto para a justiça criminal, e portanto é com muito gosto que estamos aqui em representação da Ordem para falar sobre os desafios da instrução criminal e em particular dos crimes de corrupção e crimes conexos. Queria também dizer que, como membro da Comissão de Ética e Deontologia Profissional, também nos preocupa a instrução de processos de crime, não apenas contra servidores públicos, mas em especial também contra eventuais operadores do sistema da administração da justiça, porque a deontologia profissional, de facto, tem comandos proibitivos aos advogados e a todos os outros intervenientes, no sentido de que não participem em qualquer tipo de ato de corrupção e, portanto, é de facto uma prioridade para a Ordem dos Advogados que se verifique uma conduta íntegra na parte dos seus membros e, portanto, um debate destes é de extrema importância para todos os membros da Ordem dos Advogados. Queria igualmente parabenizar os autores do livro que foi lançado hoje, porque de facto é um instrumento que me parece que contém uma orientação técnica importante para todos os intervenientes da instrução de processo crime. Relativamente à nossa experiência como advogados quanto aos desafios da instrução criminal em Moçambique, a nossa intervenção, obviamente, que será feita na perspectiva de advogados, obviamente, de defesa ou da parte acusadora, fundamentalmente no que diz respeito às liberdades e garantias do arguido. De uma forma geral, podemos separar estes desafios relativamente ao papel de cada um dos intervenientes. Começaria talvez pelos desafios que nós temos constatado relativos ao papel da Cernic na instrução do processo. Infelizmente, continuamos a registrar detenções ilegais que são levadas a cabo fora de flagrante delito, sem mandado do juiz. Continuamos a observar frequentes detenções ilegais por crimes que não admitem prisão preventiva. Continuamos a presenciar detenções ilegais por crimes que, por exemplo, não admitem a detenção em determinados casos específicos. E em relação à conduta da Cernic, temos observado igualmente que no ato da detenção há muitos casos de tortura e tratamento desumano aos arguidos. E isto preocupa-nos muito como advogados, como defesa, porque na grande maioria dos casos atuamos em prol destas liberdades e garantias do arguido. Também temos relatos de casos de agentes da Cernic que fazem cobranças aos arguidos, aos próprios suspeitos e, por vezes, a familiares dos detidos relacionados com os processos que estão em tramitação. Obviamente que casos destes, muitos deles são reportados às autoridades e são abertos processos de crime contra os agentes da Cernic, mas é oportuno que, num debate destes, se faça referência a isto, inclusive alguns casos de cobranças feitas aos ofendidos, para que a Cernic faça o seu próprio trabalho de investigação, o que de facto é preocupante. É um ato que de facto consubstancia o crime cuja instrução analisamos neste momento. Verificamos fundamentalmente estas duas situações em relação à Cernic, e a terceira é que muitas vezes, durante o trabalho de instrução,
a Cernic completa o trabalho e entrega os autos ao Ministério Público, faltando muitas diligências por cumprir. Não se percebe se de facto é porque, por vezes, o Ministério Público não esteve suficientemente atento ao cumprimento dessas diligências, ou se é porque o agente não observou, mas o facto é que, relativamente a este papel da Cernic, temos constatado casos em que o processo é encerrado, ou a instrução é encerrada, e depois avança para as fases subsequentes sem que tenham sido cumpridas ou realizadas diligências que inclusive tinham sido ordenadas pelo Ministério Público. Relativamente a estas situações que nós aqui reportamos, é importante passarmos para os desafios relativamente ao papel do juiz de instrução criminal. Como muito bem foi dito e sublinhado aqui pelo Dr. Moraes, o juiz de instrução criminal é o juiz das liberdades e das garantias do arguido. O que se espera do juiz de instrução criminal é que corrija eventuais situações de ilegalidade cometidas pelos agentes da Cernic. Infelizmente, nem sempre isto se verifica. Acabei de me referir aos casos em que os agentes da Cernic detêm ilegalmente os arguidos ou suspeitos, quer por crimes que não admitem prisão preventiva, quer por crimes fora de flagrante delito e sem um mandado, inclusive em situações em que nos autos não existe qualquer indício contra o suspeito. É comum também que se detenha e para buscar provas no arguido, para pressioná-lo, para muitas vezes com base na tortura e na agressão, tentar extrair do arguido ou do suspeito as provas, o que contraria em absoluto o disposto na Lei do Processo Penal. E, portanto, tudo isto, quando é trazido ao juiz de instrução criminal, sobretudo no momento de legalização da detenção, e que se espera que o juiz de instrução tenha este papel de correção das violações ou das ilegalidades cometidas pela Cernic, infelizmente há casos, e não são poucos, em que o juiz de instrução pura e simplesmente valida atos ilegais cometidos pela Cernic no ato da detenção, o que nos preocupa bastante, porque a esperança é que, de facto, o juiz de instrução atue como este juiz das liberdades e garantias. Temos inúmeros casos em que a detenção é feita fora de flagrante delito, não há mandado judicial, mas depois, no despacho que mantém valida a detenção, o juiz de instrução faz referência a que a detenção foi em quase flagrante delito, quando no processo não existe nenhum elemento que nos conduza a essa realidade. Muitas vezes a detenção é feita sem o mínimo de formalidade. A nossa Lei do Processo Penal agora exige que no ato de detenção seja lavrado um auto sumário de entrega do detido à autoridade judiciária. Muitas vezes nos autos não existe sequer este auto, o documento base do qual se poderia tirar as circunstâncias da detenção. Ainda assim, no despacho que valida a detenção deste suspeito, há ali a menção de que a detenção foi em quase flagrante delito. Portanto, isto é algo que é oportuno fazer referência, porque o que se espera do juiz de instrução é que de facto seja um juiz das liberdades e garantias do arguido, e que nos casos em que a detenção é ilegal, é manifesto o atropelo das liberdades do cidadão, o juiz de instrução ordena a soltura e, obviamente, o suspeito responde ao processo em liberdade. Portanto, este seria um primeiro aspecto relativamente ao papel do juiz de instrução. O outro aspecto é o nosso novo Código de Processo Penal exige que a cada 3 meses o juiz de instrução faça aquilo que designou o reexame dos pressupostos da prisão preventiva dos detidos. Este comando, que é uma inovação deste novo Código de Processo Penal, bastante importante no que diz respeito à tutela das liberdades e garantias do arguido, sucede, porém, que muitas vezes não é cumprido. Os suspeitos são detidos, permanecem sob detenção
por 6, 8 meses, e muitas vezes durante esse período não é praticado este ato de reexame dos pressupostos da prisão preventiva. E, portanto, isto sempre em prejuízo destas liberdades e garantias que a Lei do Processo Penal confere, portanto, ao arguido. Teria também um último ponto relativo ao papel do juiz de instrução criminal, que já não é propriamente a fase inicial da instrução, mas diz mais respeito à fase contraditória da instrução, portanto, a audiência preliminar. Como se sabe, a audiência preliminar, como dizia, é uma fase contraditória que se destina fundamentalmente ao arguido, não é? A quem se dá a oportunidade de fazer contraprova relativamente à acusação. E o nosso Código de Processo Penal tem uma disposição que indica em que situações que são taxativas o juiz de instrução pode vedar a realização da audiência preliminar. O que temos constatado com alguma infelicidade é que há vários casos em que o juiz de instrução nega a audiência preliminar, mas por razões que não são as previstas na lei, por alguma outra razão que não são as previstas na lei, não obstante a lei definir de forma taxativa quais as situações em que a audiência preliminar pode ser rejeitada. E isto, mais uma vez, em prejuízo do arguido, porque o que se espera é que o arguido, depois do período inicial da instrução, em que o processo está totalmente vedado ao arguido, é uma fase que visa fundamentalmente alimentar a acusação, em que o arguido quase que não tem papel, não tem intervenção. O que se espera é que se lhe permita fazer este exercício de contraprova na audiência preliminar. Ora, se o juiz de instrução indefere o pedido de audiência preliminar a pretexto de que o que se pretende provar na audiência preliminar pode ser provado em julgamento, veda igualmente aqui um direito do suspeito, não é? Que é demonstrar, por exemplo, que os pressupostos para a submissão a julgamento não estão preenchidos e, portanto, não deve ser submetido a julgamento numa circunstância em que os pressupostos não estão preenchidos. Veda também a necessidade de que o arguido tem de fazer, como dizia, contraprova. Temos também, finalmente, alguns desafios em relação ao papel do Ministério Público, que também se coloca quanto a esta questão da revisão dos pressupostos da prisão preventiva. Em condições normais devia ser o Ministério Público a promover esta revisão dos pressupostos, muitas vezes não se cumpre. Temos também a situação dos recursos que muitas vezes são recebidos relacionados com as detenções legais ou com os despachos de validação de detenções legais. Há recursos que, obviamente, o arguido submete contra a legalidade destes despachos, muitas vezes são recebidos pelo Ministério Público, obviamente durante a direção da instrução, e o Ministério Público recebe e simplesmente não dá seguimento. Portanto, há aqui uma espécie de retenção do recurso que o arguido submeteu contra a validação de uma detenção ilegal, isto em prol ou em nome da urgência da instrução, ou da urgência na instrução. E isto, obviamente, que é inaceitável para o arguido, porque se a detenção é ilegal e a lei prevê o direito ao recurso, é para corrigir esta ilegalidade. Portanto, também esta situação prejudica sobremaneira o arguido e as suas garantias. O que também se pode caracterizar é que muitas vezes, em prol desta instrução, há aqui uma espécie de articulação entre o Ministério Público e o juiz de instrução para, digamos, secundarizar a posição do arguido na fase de instrução. E por isso, muitas vezes, este recurso não é remetido pelo Ministério Público ao juiz de instrução e muitas vezes fica a aguardar que o Ministério Público termine ou dê um avanço significativo na instrução e só depois é que remete ao juiz de instrução. Portanto, fica o processo às vezes 3 ou 4 meses sem que tenha sido sequer remetido ao juiz de instrução. E chega às vezes ao juiz de instrução
o juiz de instrução não profere despacho naquele instante, novamente prioriza os atos de instrução, deixando ou postergando a situação do recurso do arguido para um momento posterior, não é? E, portanto, isto, a nosso ver, é algo que viola de forma inaceitável as garantias e as liberdades do arguido, é algo que deve ser reparado. Finalmente, tenho só observações que são de âmbito regulatório. Ia pedir ao moderador talvez mais um minuto. Minuto. Pois, que tem a ver com o seguinte: a lei do processo penal confere ao arguido o direito de participar na instrução, não é? E isto, infelizmente, na nossa lei do processo, não tem, digamos que, a melhor cobertura. Porquê? Porque, como disse inicialmente, durante a instrução o processo está em segredo de justiça, o suspeito ou o arguido é a pessoa que simplesmente não tem qualquer acesso ao processo, ou se tem em algumas situações bastante excepcionais, mas, por exemplo, quando o arguido precisa exercer um direito fundamental, ou, por exemplo, contestar a detenção ilegal ou a validação de uma detenção ilegal, muitas vezes não tem na lei uma exceção que lhe permita consultar o processo. Para que ele pudesse, por exemplo, colaborar na instrução do processo, era necessário que tivesse acesso ao processo para ver qual é o trabalho de instrução que está a ser feito e, através daí, por exemplo, identificar diligências que não foram realizadas e que precisam ser realizadas. Portanto, a nossa lei neste aspecto também não prevê, entre as suas exceções, uma que permita o acesso ao processo por parte do arguido. Pronto, não me alongo mais, em resumo, ainda há mais questões, mas em resumo o que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Carmelo dos Santos. Vamos prosseguir com a metodologia que definimos no início. Há depois uma série de questões que poderão ser aprofundadas, mas como são questões comuns, eu penso que depois poderemos abordá-las de uma forma coletiva, digamos assim, cada um dando a sua perspectiva ou a perspectiva da sua intervenção no processo, em vez de estarmos a esgotar, digamos assim, essas questões na intervenção de cada orador. E assim passaríamos à doutora Ludovina David. A doutora Ludovina David, desde 2012, que tem desempenhado papéis de liderança e decisão em diversos tribunais do país. Iniciou a sua carreira como juíza presidente do Tribunal Judicial do Distrito de Chicoala-Quala, onde esteve desde 2012 até 2016, liderando processos judiciais e promovendo a eficiência no tratamento dos casos. Em junho de 2016, assumiu a posição de juíza-presidente da 2ª secção do Tribunal Judicial do Distrito do Chocoé, tribunal onde se manteve até setembro de 2017. De outubro de 2017 a 2018, esteve também como juíza de Direito na secção de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, onde lidou com casos complexos no âmbito da instrução criminal, destacando-se pela aplicação rigorosa da lei e pela proteção dos direitos fundamentais. Desde 2019, ocupa o cargo de juíza-presidente da secção de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, onde naturalmente lidera os trabalhos de instrução de processos criminais, lidera os trabalhos de instrução no âmbito da intervenção do juiz de instrução criminal, garantindo a imparcialidade e eficiência na fase preparatória dos casos. A sua atuação tem contribuído para a transparência e eficácia no combate ao crime, reforçando a confiança pública no sistema judiciário. A doutora Ludovina é também membro da Associação Moçambicana de Juízes, com uma carreira marcada pela excelência e pela integridade. É uma referência no judiciário moçambicano, comprometida com a promoção de uma justiça acessível e justa para todos,
e um profundo comprometimento com o Estado de Direito em Moçambique. Doutora Ludovina David, eu pedia-lhe que fizesse a sua intervenção, também dentro do timing que está previsto, 10 minutos, e nos desse a perspectiva que tem como magistrada judicial com uma experiência já assinalável no âmbito da instrução criminal. Por favor. Bom, obrigada pela palavra, obrigada pelo convite, parabéns pelo manual. Eu começaria por dizer que, no âmbito do novo Código de Processo Penal, o poder do juiz de instrução criminal, as atribuições aumentaram, estão melhor descritas em relação ao anterior Código de Processo Penal. As competências dos juízes são mais amplas. Introduziu-se a figura da audiência preliminar, que anteriormente não existia. A figura do habeas corpus, que vem agora para a primeira instância, também não tínhamos. E com estas atribuições todas, relativamente aos desafios que o juiz de instrução criminal enfrenta, em relação ao capital humano, eu estou afeta à secção de instrução criminal no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. É uma secção que atualmente atende a toda a capital do país, atende todos os postos policiais, todas as esquadras, todos os gabinetes, o Ministério Público em geral, várias secções do Ministério Público. Hoje estamos lá 2 juízes para toda a cidade de Maputo, com várias atribuições, desde as diligências que nos são requeridas pelo Ministério Público, os primeiros interrogatórios judiciais de arguidos presos e as audiências preliminares. Os processos são muitos. E para 2 juízes, para além de um cartório também com déficit de pessoal humano, de déficit pessoal e também com algumas deficiências de procedimentos, então torna-se um pouco difícil atender atempadamente, como se espera, dar resposta às várias solicitações nos processos. Mas temos feito o possível para conseguirmos dar vazão. E então eu recebo chamadas desde as primeiras horas do dia, às vezes quando chego a casa ainda estou a receber chamadas, são os procuradores que querem ver, os diversos procuradores, trabalho com diversos procuradores, que querem ver os processos despachados. Então tenho que procurar saber com quem está, e temos tentado dar vazão. Este é o principal desafio, em parte constrangimento, que faz com que, por vezes, haja alguma morosidade da nossa parte. Porque são vários processos e o juiz também tem que analisar processo a processo. Alguns de grande complexidade, mas todos estão apertados com o tempo e querem a resposta do juiz também com alguma celeridade. E penso que é necessário. É verdade que foram criadas secções de instrução criminal em vários distritos urbanos. Não sei se ainda estão em funcionamento, parece que não. A informação que tenho é que ainda não estão em funcionamento. Foram afetados juízes para iniciarem funções. E esta criação destas secções vai fazer com que a SIC Central tenha menos processos, pelo menos em termos dos processos de alguns distritos, porque não são para todos os distritos. Então vai diminuir a demanda
e vai permitir que os juízes tenham mais tempo para se debruçarem e avaliarem os processos que lhes são remetidos. Outro constrangimento é em relação, que há muita reclamação em relação aos reexames da medida de prisão preventiva. A lei estipula que são de 3 em 3 meses, o prazo é de 3 em 3 meses, mas nem sempre é possível. Esteve aqui a explicar o colega aqui ao meu lado, e nem sempre é possível justamente porque o Ministério Público, que é o titular da ação penal, que está com o processo, há uma deficiente coordenação, está apertado com os prazos. Se há um prazo de 4 meses em que ele tem que investigar de prisão preventiva, em que ele está a correr, os 3 meses acha que não deve remeter ao juiz, porque tem mais um mês para concluir a acusação. Então, temos tido este constrangimento. Quando solicitamos por meio de ofício, nem sempre o processo nos é remetido para decisão, e os advogados estão sempre na secção de instrução criminal a procurar saber. Temos que recomendar que se desloquem ao Ministério Público. Então o advogado vive numa situação de ping-pong, vai para aqui, vai para ali, vai para o Cernic. Então há uma deficiente coordenação, mas por causa das atribuições que cada um tem, o juiz nestes casos não tem muito a fazer, não é superior hierárquico do Ministério Público. Então há aquele respeito, aguardamos que o Ministério Público nos remeta o processo e cria nos utentes dos tribunais, nos próprios advogados, uma certa confusão. Porque que, se a lei estabelece, porque que não está sendo efetivamente cumprida esta missão de reexame e nos prazos em que a lei estabelece? Mas há este constrangimento. Creio que o Ministério Público poderá melhor explicar qual a razão. Por parte do juiz, estamos lá para fazer esse trabalho, mas nem sempre temos o processo e temos que fazer no processo. É mais ou menos isto que me ocorre de momento. Obrigado. Eu só gostaria de ficar esclarecido. A secção criminal ou o Tribunal de Instrução Criminal, como é que se chama? A secção de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Sim, sim. Tem 2 juízes. De momento somos 2, mas normalmente temos tido 3. Tem sido 3. Foi transferido um que saiu, mas ainda não recebemos o substituto. E isso cobre toda a área da cidade de Maputo. Portanto, sim. todos os, não sei quantos distritos urbanos, são 7, não é? 7 distritos municipais. Sim. Mas agora, nos distritos municipais, foram criadas secções também nos tribunais judiciais de distrito urbano. Sim. Mas que ainda não estão preenchidos, portanto, também não tem... Que eu saiba, ainda não entraram em conta. Muito bem, era só para clarificar. Muito obrigado. Ouvimos os desafios e os queixumes, digamos assim, da parte dos advogados, da parte do IPAS, da parte da magistratura judicial, e agora gostaríamos de passar ao Ministério Público. E o Ministério Público está aqui representado pelo Dr. Romualdo Jonam, que eu soube agora que está na Procuradoria, porque eu o conheci como longo quadro do Ministério da Justiça durante muitos anos. De facto, é um profissional da área da Justiça com cerca de 20 anos de experiência. Trabalhou no Ministério da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos de 2004 a 2013. Portanto, desde 2013 que já não está lá. Eu realmente estou a ficar ultrapassado. Desempenhando funções como assessor jurídico. Durante este período, participou na elaboração de diversos documentos e planos estratégicos para o setor da justiça, como a visão da justiça, a famosa visão da justiça, o plano estratégico integrado
para o setor da justiça, o plano de reforço da integridade do judiciário, entre outros. Paralelamente, desenvolveu competências como assistente na gestão de vários projetos de desenvolvimento de setores de justiça em parceria com entidades do setor. Em 2014, integrou o Ministério Público, atuando como procurador, com atribuições no exercício da ação penal, investigação e instrução de processos de crimes, particularmente relacionados com o combate à corrupção. Atualmente exerce funções como procurador no Gabinete Central de Combate à Corrupção. Dr. Romualdo, passo-lhe então a palavra, peço-lhe que tem 10 minutos para nos dar também a perspectiva do Ministério Público, que, como foi dito, quer pelo apresentador, quer pelos vários intervenientes, o Ministério Público tem um papel central, fundamental, de liderança da fase de que nós estamos a reportar, que é a fase da instrução criminal em todos os processos, mas particularmente nestes casos complexos de corrupção e criminalidade conexa. Dr. Romualdo, a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, Dr. João Carlos Trindade. Obrigado igualmente ao projeto Íntegra pela formulação do convite ao Gabinete Central. Dizer que dar os parabéns também pela elaboração deste manual de lançamento. É um manual importante para todos os operadores de justiça, em particular ao Gabinete Central de Combate à Corrupção, no que concerne à instrução dos processos de crime e, em particular, dos casos de corrupção e crimes conexos. Dizer, em primeiro lugar, que o Gabinete Central de Combate à Corrupção é órgão especializado do Ministério Público para prevenir e combater os crimes de corrupção, peculato, concussão e outros previstos na nossa lei orgânica. Atualmente nós contamos com 8 gabinetes a nível do país. Temos perspectivas de abrir mais 2, que é Gaza e Cidade de Maputo. Bom, relativamente aos desafios que nós encontramos a nível de instrução e, de uma forma geral, a nível da tramitação processual em geral, a dizer que refere-se a 4, vamos aqui delimitar em 4 questões relevantes. Tem a ver com questões institucionais, estruturais, legais e socioculturais. Quanto às questões institucionais, isto tem a ver com o relacionamento entre todos os operadores da justiça, o Ministério Público, com o CERNIC, com os advogados, com o juiz e outras entidades aqui relevantes. Nesse relacionamento nós encontramos alguns desafios, não é? Em particular, vou falar em relação aos tribunais, que tem havido uma certa dificuldade de articulação, tendo em conta o número de magistrados existentes, que são insuficientes para a demanda processual. Foi referido aqui pela doutora Ludovina, com quem eu, em particular, tenho tido uma boa articulação no domínio da instrução, na aplicação das medidas de coação e outros atos a praticar pelos juízes. Mas, de uma forma geral, existe uma dificuldade na instrução relativamente aos requerimentos que o Ministério Público faz aos juízes da instrução para os atos a praticar, seja de primeiro interrogatório, aplicação das medidas de coação e de garantia patrimonial, buscas de capturas, buscas de apreensão e outros atos praticados pelos juízes da instrução. A lei, o Código de Processo Penal, prevê um prazo de 24 horas para o juiz da instrução criminal decidir sobre esses requerimentos. Entretanto, de uma forma geral, nos processos a nível seja das procuradorias, seja dos gabinetes
e outros órgãos de instrução, têm ultrapassado 24 horas, levando por vezes 1, 2, 3 meses. Temos casos de um processo que já está há mais de 3 meses. Isto também pode ter a ver com um número insuficiente de juízes de instrução para atender todas as procuradorias, por exemplo, aqui na cidade de Maputo, e os gabinetes de combate à corrupção, de criminalidade organizada, que todos submetem requerimentos para o juiz. Temos também dificuldades a nível da instrução que tem a ver com a insuficiência de formação especializada dos operadores de justiça, em particular dos magistrados do Ministério Público, dos investigadores do CERNIC e dos próprios juízes, para lidar com esta questão de criminalidade complexa, como são os casos de corrupção. Como foi dito aqui, os crimes de corrupção muitas vezes são complexos, são diferentes de um crime de homicídio, não requer assim tanta complexidade. Então, nós verificamos aqui constrangimentos. É necessário haver uma capacitação, uma formação especializada de todos os operadores para que o processo prossiga de uma forma desejável. Verificamos também ainda aqui dificuldades em termos, falei de outra questão, que são questões estruturais, tem a ver com os recursos. Nós temos dificuldades para levar a cabo muitas vezes a instrução, tem a ver com a falta de recursos materiais, recursos financeiros para desencadear as diligências. Temos a insuficiência de recursos tecnológicos, como softwares, para fazer a análise da informação financeira, ou de softwares para fazer a leitura ou extração de informação em dispositivos eletrónicos. E muitas vezes os criminosos usam técnicas sofisticadas para não deixar rastros do crime. Então isso requer também de nós a devida capacitação em termos de recursos materiais e financeiros. Temos outra questão também, tem a ver com a falta de acesso à base de dados das instituições relevantes no domínio da instrução. Não há uma interoperabilidade dos sistemas que permitam um acesso fácil e rápido ao Ministério Público, aos órgãos de investigação, para proceder ao rastreamento do crime. Outra questão tem a ver com a legislação. A legislação, por vezes, é certo que o Código de Processo Penal veio melhorar, veio clarificar muitos institutos e regimes jurídicos, veio aglutinar tudo aquilo que são as garantias constitucionais e delimitar as competências dos diversos órgãos que intervêm, desde a polícia, o Ministério Público, o juiz de instrução e outros intervenientes processuais. Mas nós verificamos algumas imprecisões que precisam de ser revistas. Como eu posso dar aqui o exemplo do caso do entendimento que devemos ter em termos de criminalidade organizada. Quando nós falamos de prazos de prisão preventiva, em que eles podem ser elevados, tratando-se de criminalidade organizada, transnacional ou complexa, o Código do Processo Penal não traz uma definição clara de quando é que estamos perante uma criminalidade organizada e por aí em diante. Então, isto devia vir na lei substantiva. Diferentemente de nós, o Código de Processo Penal de Portugal já traz essa definição clara. Então, isso torna a nós, operadores da Justiça, torna-se uma dificuldade na interpretação daquele diploma legal e sabermos quando é que os prazos podem ser elevados, quando é que não devemos, e por aí em diante. Temos também questões relativas à própria sanção, que são brandas. Os crimes de corrupção
prevê sanções brandas, isso tem implicações a nível da prescrição. A maior parte dos crimes de corrupção, nós vimos que prescrevem no prazo de 5 anos, que a maior parte a maior parte dos crimes de corrupção prevê penas até 5 anos, tratando-se de servidor público, podem ir até 8 anos, com exceção do crime de peculato, que vai até 8, 12 anos, e depois não temos penas superiores a isto. Então é preciso trazermos aqui penas mais severas que vão permitir o alargamento do período de prescrição, que permitirá uma investigação mais apurada. E também temos, por último, aqui questões socioculturais que têm a ver com a questão da falta da cultura da corrupção que instalou-se no país, a todos os níveis, em todos os setores. Isto é um facto, não é? E mesmo no setor onde nós estamos, no judiciário, nós verificamos, temos magistrados, temos investigadores, temos advogados e outros intervenientes que praticam atos de corrupção. Isso vem dificultar, tem alguns intervenientes que vendem informação que está em fase de instrução, isso vai dificultando a própria instrução. E também há aqui um receio da sociedade no geral em proceder às denúncias, um receio da sua segurança ou falta de confiança nas instituições. Então isso também vem dificultar o nosso trabalho de instrução e tramitação dos crimes de corrupção. Bom, por hora era isto que eu queria referir. Muito bem, muito obrigado. Está-nos a dar uma grande novidade, afinal há corrupção no judiciário. Pensava que não havia. Pensava que não havia. Bom, Dr. Wilson Raimundo Nguane representa um dos principais intervenientes da fase de instrução e já deve ter as orelhas um pouco quentes, porque há muitas queixas em relação ao CERNIC, então gostávamos também de ouvir o seu posicionamento nesta mesma perspectiva de relacionamento com as outras instituições. O Dr. Wilson Raimundo Nguane é investigador criminal do CERNIC, na carreira de Subinspetor de Investigação e Instrução. Está em atividade no Gabinete Central de Combate à Corrupção desde 2015, onde se tem dedicado ao combate à criminalidade económica e organizada. No Gabinete Central de Combate à Corrupção é instrutor de processos, auxiliando o Ministério Público na persecução da ação penal. Aqui não diz, mas creio que o Dr. Wilson é licenciado em Direito. Não. Em Ciências Criminais, em Ciências Policiais. Vai-nos dizer, vai-nos explicar. Pronto, já está dito o meu nome. De facto, sou investigador criminal em serviço no Gabinete Central de Combate à Corrupção. Meu trabalho é essencialmente de instruir processos. Primeiro dizer que o CERNIC, não é? No sentido geral, tanto no antigo Código de Processo Penal como no atual, é auxiliar do Ministério Público na instrução. Portanto, neste momento, auxiliar do Ministério Público um bocadinho mais dono desta ação penal, com mais poderes, não é? E, naturalmente, um CERNIC com maiores poderes, mais poderes do que anteriormente existiam no antigo Código de Processo Penal. Entretanto, eu vou explicar que, relativamente ao combate à corrupção, estão afetos no Gabinete Central de Combate à Corrupção investigadores do CERNIC, que trabalham diretamente com os magistrados do Ministério Público, que em termos práticos é um bocadinho melhor
há uma coordenação mais efetiva, o que essencialmente até é produtivo e torna até aqui o trabalho um bocadinho mais célere, o trabalho de investigação. Porque no Cernic muitas vezes o procurador não está lá e tem de ir quando solicitado ou eventualmente dentro da sua agenda tem de ir para lá e olhar para os processos, não é? Conosco é diferente, nós trabalhamos diretamente com o magistrado. O Ministério Público, relativamente a nós, delega o ato de instrução e ele intervém, não é, nos atos em que estão lá estão lá colocados as liberdades e garantias, que é para fazer promoções para o juiz de instrução. Nesses momentos, os processos são devolvidos a eles, que é para se pronunciarem. Mas relativamente aos outros atos de instrução, o investigador criminal do Cernic é que vai dar vazão. Relativamente ao próprio crime de corrupção, aqui foi dito muito. É verdade que o novo Código de Processo Penal vem nos oferecer instrumentos que são mais consentâneos com esta realidade que é a corrupção. Nós sabemos que a corrupção é, de facto, um crime distinto, como se disse aqui. É um bocadinho mais complexo em termos de investigação, por ser sensível, de rede fechada, não é? Testemunhas muito difíceis, mas também difíceis de achar, não só difíceis de lidar, difíceis de achar. Muitas vezes vítimas que não se conhecem, é de assuntos bastante inteligentes. Então, traz-nos o novo Código de Processo Penal esses instrumentos, por exemplo, está lá, pelo menos escrito, que das operações encobertas, das interseções telefónicas. Entretanto, na realidade, o que falta é uma operacionalização. Falta esta operacionalização porque muitas das vezes nós temos que nos contentar com aqueles métodos básicos. Não temos essas operações encobertas, não temos as interseções telefónicas e mesmo com aqueles métodos que são básicos, há ainda dificuldades. Falou aqui o Dr. Romualdo, a questão da especialização. Muitas vezes o investigador encontra-se obrigado a participar de toda a custódia da prova, desde a coleta da prova, a análise de evidências, a realização de interrogatórios, a elaboração de relatórios. Um investigador tem de participar desta o que é difícil, verdadeiramente difícil, porque quando olhamos já para questões que aqui se referiram dos prazos, é muito difícil cumprir com prazos quando tu tens de fazer tudo na instrução. É bastante difícil. Há de facto uma necessidade de especialização, não é? E é urgente. Essa especialização também há de comportar a parte da operacionalização, por exemplo, relativamente às operações encobertas, não é? É preciso essa especialização muito urgente que assim se faça. Outro aspecto que se pode referir aqui é necessariamente da compreensão da especificidade da corrupção por todos os envolvidos, portanto, todo o judiciário, vamos assim dizer, porque muitas das vezes uma investigação de corrupção, nós já trabalhamos com este crime, percebemos que muitos dos processos hão de ser formados por provas circunstanciais. E nós compreendemos que essas provas circunstanciais são bastantes
para trazer uma convicção de que o indivíduo cometeu ou não um crime, mas, portanto, se o juiz da instrução, portanto, se o juiz do caso não tiver esta percepção, o nosso trabalho vai ter sido um trabalho em vão. Portanto, por mais que nós compreendamos os meandros da corrupção e até a nossa investigação traga para o processo, não é? Algumas evidências, mas se não há uma linha de compreensão que chegue ao decisor, há de haver aqui um grande problema. Portanto, se me perguntar, na essência, os desafios continuam a ser, tanto os meios apropriados para a investigação, a falta de recursos humanos especializados, não é? E o Dr. Maldo falava aqui de questões socioculturais. Sim, um dos grandes problemas da instrução dos crimes de corrupção é a obstrução da justiça, com uso ao poder, com recurso ao poder, mas também com recurso aos subornos, não é? Com recurso aos subornos. Então, muitas vezes, nós tínhamos testemunhas e deixamos de ter, tínhamos indivíduos a cooperarem, deixam de cooperar, não é? O que necessariamente para nós é desgastante. Portanto, estamos neste combate à corrupção e estamos comprometidos com a causa. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se o colega Dr. Moraes se traz alguma questão que queiras colocar ao painel relacionada não apenas com estes desafios que se colocam à instrução de processos nestes casos, mas também ao uso que poderá ser, à utilidade que poderá ser encontrada no manual que nós estamos a lançar neste momento. Muito obrigado. Eu ouvi com muito interesse, aliás, todas as intervenções. Naturalmente, houve aqui situações que são complicadas e que têm a ver com questões estruturais do próprio sistema de organização judicial de Moçambique e às quais o manual não pode dar soluções. Por exemplo, a questão dos meios, a questão da falta de juízes, a questão da falta de procuradores, e isso é óbvio quando a senhora juíza refere que tem 2 juízes para todo o distrito de Maputo, a zona da cidade de Maputo, para certamente centenas de processos. Obviamente que será muito difícil, se não impossível, cumprir os prazos legais que estão estabelecidos na lei, no Código de Processo Penal. É impossível, humanamente será impossível fazer isso, assim como a inexistência de algumas questões estruturais, como a falta de recursos materiais, financeiros e tecnológicos, que falou o Dr. Romualdo, ou a falta de acesso à base de dados. Naturalmente que isso não é uma questão que um manual possa resolver. Agora, o que me parece é que daquilo que ouvi, enfim, coisas que são preocupantes, naturalmente, acho que há algumas coisas o manual pode ajudar, nomeadamente na parte que algumas pessoas falaram e que tem a ver com a formação específica em relação à matéria da investigação da corrupção. E julgo que isso é uma questão que, enfim, naturalmente pressupõe também alguma dimensão financeira, mas que é importantíssima, é importantíssimo levar a termo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, existindo uma dose, eu diria, maciça de formação dos profissionais sobre determinado tipo de matérias, obviamente que há uma consciencialização muito maior da importância do processo. Portanto, os problemas acabam por têm que ser resolvidos. O poder político, ou quem tem a capacidade depois para atribuir recursos materiais, tem que os fazer, porque muitas vezes esses recursos materiais nem são tão caros como aparentemente podem parecer. Por exemplo, na questão
que o Dr. Romualdo falou sobre os softwares, sobre os programas de acesso a determinado tipo de investigações criminais, hoje em dia são matérias ou são custos que não são assim tão elevados. Quer dizer, nós não podemos estar comparativamente com outros investimentos que provavelmente têm que ser feitos, sei lá, se estivermos a falar de instalações, em que a proporção da dimensão financeira para fazer um investimento num software ou é completamente diferente. Tipo, não é por aí que eu diria que faltarão os meios. É preciso saber trabalhar com eles. E isso tem a ver com a formação. E, portanto, parece-me importante essa dimensão que resultou em praticamente todas as intervenções que foram feitas por parte dos intervenientes. Salientaria também uma questão, porque estavam todos, eu diria, na mesma mesa, e são praticamente todos os órgãos que intervêm na instrução, que é a coordenação, houve alguém que também falou nisso, que é a coordenação entre as várias instituições. Essa é uma peça central em em toda a investigação e para todo o êxito de uma investigação criminal nesta matéria. Tem que haver coordenação e tem que haver coordenação muitas vezes informal. Nós dizemos isso no manual, agora não tenho aqui presente aonde, mas há uma parte em que falamos na coordenação da gestão da investigação e é exatamente na coordenação desta investigação que muitas vezes os problemas se podem resolver. E a coordenação, lá está, não tem a ver com com a existência de fundos ou com a existência de meios, tem a ver com a disponibilidade para fazer essa coordenação. E a disponibilidade para fazer essa coordenação decorre das pessoas que estão à frente das instituições. Ou seja, depende da capacidade que as pessoas têm de olharem para os seus próprios poderes e perceberem que têm que coordenar entre si as estratégias, a forma de trabalhar para chegarem a um bom termo. E, portanto, isso é fundamental. A existência de canais formais e informais entre as entidades que estão no sistema para resolverem os problemas concretos no processo. Naturalmente, tendo em conta os seus próprios poderes e que obviamente são diferenciados. Quando um juiz recebe um auto interrogatório ou um arguido para interrogatório e o auto é completamente ilegal, naturalmente que o juiz a única coisa que tem que fazer é provavelmente declarar a ilegalidade da detenção e soltar o arguido, como é óbvio, independentemente do CERNIC ou do Ministério Público ficar aborrecido, mas isso são regras de jogo. Quer dizer, agora, se para evitar estes problemas, muitas vezes é preciso coordenar o momento em que se vai, por exemplo, levar ao juiz o arguido com o suporte probatório suficiente para ele ser interrogado e eventualmente ser detido, se for essa a pretensão do Ministério Público. Agora, essa coordenação é importantíssima e isso decorre exatamente de formações, eu diria, horizontais que envolvam todas as entidades e que obviamente têm que ter como finalidade última o exercício da ação penal, e esse é um princípio constitucional que se impõe a todos. Muito obrigado. Aí está digamos assim, um primeiro desafio que nós podemos sumarizar deste debate, que é a necessidade de haver uma aposta séria e continuada nesta dimensão da formação dos operadores judiciários, porque sem isso podemos fazer os manuais mais brilhantes do mundo, podemos ter as melhores intenções, mas sem ter depois recursos humanos qualificados para poderem pôr em prática aquilo que nós estamos aqui a discutir, é muito difícil. Esta é uma primeira, digamos, um primeiro desafio que nós podíamos deixar. Se há vontade política, se há vontade dos órgãos de decisão de avançar com o combate à corrupção, é importante ter um Código de Processo Penal adequado, é importante ter um manual como este que vai facilitar a vida aos operadores judiciários, mas é também muito importante investir naquilo que são as condições básicas para que o combate melhore.
podemos dizer que esta é uma primeira grande conclusão do debate que aqui surgiu. Há um, não sei como é que lhe hei de chamar, um youtuber, um acompanhante do nosso, não é telespectador neste caso, mas é um acompanhante do nosso debate, que coloca uma questão. Ele diz, Rash Mauman diz: saudações ilustres, eu penso que deve haver uma reforma profunda na forma operacional do CERNIC. Portanto, há aqui um acompanhante do nosso debate que se refere especificamente à necessidade de reforma do CERNIC. Nós sabemos, ao longo dos tempos, isto não é uma coisa de agora, não é uma coisa nova, este é um debate que recorrentemente vem à tona, que é saber o lugar adequado onde o CERNIC se deve colocar. Sabemos que o CERNIC tem esta dupla personalidade, digamos assim, de ser um corpo policial, é uma polícia, mas também de ser uma polícia diferente de todas as outras polícias. É uma polícia que trabalha com processos, é uma polícia que trabalha com investigação, não é uma polícia de proteção, não é uma polícia de repressão da criminalidade, enfim, na via pública, etc. É uma polícia científica, é uma polícia que tem que ter, de facto, portanto, os seus elementos, os seus membros devem ter uma formação específica para isso. O debate tem sido sempre sem saber. Está bem onde está, deve continuar onde está, deve passar administrativamente falando, porque já o doutor Moraes Lopes já teve a ocasião de distinguir. Uma coisa é a dependência digamos assim, a dependência funcional, portanto, funcionalmente o CERNIC está sob a alçada, digamos assim, do Ministério Público, mas também administrativamente e tecnicamente se não seria de voltar à discussão. Bom, isto obviamente que é um tema que nós poderíamos estar aqui, seria se calhar um tema para um seminário, e teríamos opiniões diferentes, porque é um debate que se tem arrastado. Mas eu gostaria de ouvir um pouco a sensibilidade dos nossos oradores, não sei se começando pelo próprio Dr. Wilson, o que é que acha desta questão que nos é trazida aqui por este espectador? Pronto, falou ele de uma reforma estrutural. Não sei se é necessariamente no sentido de, não é deste da lugar, tutela. não é da tutela, não é? Não sei se é nesse sentido. Até pode ser pelos últimos eventos, não é? Entanto, relativamente à tutela, de facto, é um debate que tem acontecido, tem se arrastado. Eventualmente, os que detêm o poder de decisão têm, de facto, de tanto pensar no novo CERNIC com uma colocação muito mais, qual é a expressão que me pode surgir, que não traga, de facto, uma confusão. Porque eu acho que, do meu ponto de vista, ou não se compreendeu muito claramente esta dupla tutela, não está ainda muito interiorizado, que é para efetivar-se, ou esta dupla tutela, de facto, não está a funcionar. Se essa dupla tutela não está a funcionar, de facto, não sobra outra solução senão colocar o CERNIC no... Há que repensá-la. Por exemplo, os outros operadores notam alguma diferença
em termos práticos, em termos operacionais, em termos daquilo que é a contribuição do CERNIC para a instrução dos processos, notam alguma diferença entre aquilo que era a PIC e aquilo que é o CERNIC? Que grandes alterações encontram na forma de trabalhar, no impacto da sua intervenção processual, etc., entre o que era anteriormente e o que é agora com o CERNIC? O que é que têm a dizer os nossos? Dr. Carmilo, o que é que acha? Muito obrigado. Efetivamente, temos acompanhado o trabalho feito pela CERNIC, que foi o órgão criado e talvez no contexto da reestruturação da polícia, da antiga Polícia de Investigação Criminal. No entanto, do ponto de vista prático, respondendo à pergunta que o moderador colocou, não se tem visto tanta diferença no papel e nos resultados da ação da CERNIC na instrução. Me parece que a principal razão é que o principal problema não era só da reestruturação orgânica do órgão. O maior problema parece ser o que foi colocado inicialmente ou anteriormente, digamos, a necessidade de dotar a polícia dos meios humanos, materiais, tecnológicos necessários a uma instrução séria. Este, de facto, parece ser o problema. De facto, não se vê grandes diferenças. A CERNIC de hoje tem as mesmas dificuldades da Polícia de Investigação Criminal de outrora, queixa-se de falta de meios para realizar diligências quase que diariamente. Não raras vezes tem que ser o próprio ofendido a criar condições materiais para que o agente da CERNIC se desloque a um determinado local para cumprir uma diligência. Portanto, eu penso que não houve ou não existe, de facto, melhoria em resultado, pelo menos para a instrução, em resultado da reestruturação do órgão e alteração da sua orgânica. E relativamente à questão da subordinação, também me parece que não é o principal. Mesmo que a CERNIC tivesse ou mantivesse ou mantenha a subordinação administrativa relativamente ao Ministério, se ela tiver dotada dos meios necessários para um trabalho de investigação criminal sério, certamente que será possível cumprir a sua atribuição. Portanto, é a questão dos meios, é a questão, como disse o Dr. Moraes há pouco tempo, da colaboração interinstitucional. Várias vezes notamos que o processo crime leva mais meio ano por causa da demora na colaboração de outras instituições, por exemplo, para localizar um suspeito que se evadiu e não está na área em que o crime foi cometido, foi viver para o norte do país, quando o processo está a ser instruído no sul. Muitas vezes há sérias dificuldades em obter informações das instituições que colaboram com o Ministério Público em Maputo sobre o paradeiro de um determinado suspeito. Ora, se, por exemplo, a Direção de Identificação Civil estivesse dotada dos meios tecnológicos necessários, possivelmente esta colaboração seria muito mais rápida. Talvez em uma semana poderia-se ter informação sobre o paradeiro de um determinado suspeito. O facto, porém, é que a nossa CERNIC ainda não dispõe destes meios e as instituições que colaboram com a CERNIC na instrução do processo muitas vezes trabalham com recurso a meios rudimentares e por conseguinte, isto tem como impacto a demora e muitas vezes não se consegue sequer a colaboração e passam os prazos de instrução do processo e muitas vezes conclui-se a instrução por pressão dos prazos quando ela não tem os elementos necessários
para a realização da justiça. Portanto, isto é que me oferece dizer em relação a esta pergunta que o moderador colocou. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém tem, doutora Ludvina? Subscrevo a posição do Dr. Crimildo. A questão de tutela, dupla tutela, talvez possa fazer sentir entre os próprios membros do CERNIC e a Procuradoria. Mas cá para o Tribunal, a posição que eu tenho é que existem atribuições próprias, se devidamente cumpridas. Creio que a questão da dupla tutela não é mais tão importante. relevante. Muito bem. Doutora, acho que sim. Bom, a questão da tutela é igualmente a mesma ideia partilhada, não é? É mesmo questão de responsabilidade interna, que se os órgãos conhecerem aquilo que são as suas atribuições, quer seja na tutela administrativa, assim como na subordinação ou na direção da instrução criminal, poderão oferecer, afinal, um serviço de qualidade. Mas a questão de falta de meios, não é, tem criado diversas dificuldades naquilo que é o fim último da instrução, não é, porque temos realmente circunstâncias em que a CERNIC não consegue trazer aquilo que é o resultado da instrução com o fundamento de que não foi possível adquirir esses meios probatórios, adquirir alguns instrumentos ou alguma informação, não é, por conta de falta de meios. Entretanto, parece que esta justificação ocorre em determinados processos, em outros processos a mesma justificação não encontra. Então, há uma questão, acho que interna mesmo do próprio CERNIC, ou de prioridade também do processo. Então, temos que ver isso junto ao CERNIC sobre a questão da prioridade dos processos, porque em alguns processos o CERNIC não consegue trazer-nos aqui alguns elementos suficientes de prova para juntar ao processo, mas em outros processos o mesmo consegue. Aí pergunta-se qual é o exercício que é feito pelo CERNIC para em determinado processo conseguir resultado e em outros processos não conseguir o mesmo resultado, se o meio de investigação é o mesmo. Então, será que há interesses em um processo e desinteresses em outros processos? Não, se calhar a questão que o telespectador coloca da reestruturação é nesse sentido. Se temos um determinado processo, seja um determinado processo de um custo baixo ou alto, ou um processo cuja a moldura penal abstrata pode ser reduzida ou elevada, o interesse processual, a investigação não pode depender do tipo de processo, mas sim da verdade material dos fatos. Então, caberá ao CERNIC, no âmbito da investigação, não é, ser contundente em todos os processos, porque como operadores nós temos assistido em determinados processos a apreciação de provas, sendo que alguns trazem-nos provas plausíveis com o mesmo meio de investigação e nos outros não. Então, ficamos inquietos porque não sabemos, afinal de contas, como é que é feita esta instrução para que em alguns processos haja resultados e em outros não. Então, é essa estruturação interna, se calhar com a formação ou com maior interesse das partes envolvidas, porque em algum momento acabamos recaindo na questão da corrupção. Não é, porque vamos presumir que se houve algum interesse alheio àquela tramitação processual do agente que esteve a instruir, acabou trazendo uma boa instrução e em outros processos trouxe uma instrução não muito abonatória. Então fica aqui esta dúvida, afinal de contas, como é que é feita esta instrução, porque é que trazem os resultados diferentes em alguns processos e outros em outros processos. Então, é essa questão que colocamos ao próprio CERNIC. Muito bem. Assim, de facto, há aqui argumentos diferentes, mas que podem advir de um único problema. Porque o CERNIC, se me consta, nunca teve uma autonomia financeira. Pronto. E daí parte um grande problema, porque o CERNIC conhece os problemas de investigação, quais são os meios necessários para a própria investigação, mas quando é para solicitar esses meios, já não é ele que tem esses recursos financeiros para os adquirir, não é? É um grande problema. E se isso não mudar, realmente vamos ficar a nos queixar, porque acho que o próprio CERNIC
se tem algum meio financeiro, depois não devia escolher, mas escolhe onde deve investir. E é possível que alguma brigada em concreto tenha esses meios e outra brigada não tem. É uma situação difícil escolher, mas acontece quando tu não tens esses recursos financeiros. Agora, isso não se devia colocar. Se houvesse uma autonomia financeira, nós aqui poderíamos estar a fazer tanto uma colocação um bocadinho mais assertiva. O Cernic não está porque tem os meios, não está a trabalhar como devia, mas porque tem os meios e mesmo assim não está a executar as suas funções. Entretanto, falamos aqui da especialização. Pode ser que num tipo legal de crime de furto consiga-se ir lá obter os meios de prova e num crime mais específico, se é o próprio Cernic a instruir, não consiga fazer, porque são necessários mais recursos para chegar à prova. Pode ser isso. Entanto, na minha experiência pessoal, é o Cernic também que trabalha com o Ministério Público, por exemplo, no Gabinete Central de Combate à Corrupção, no GICOT, tendo acesso a esses meios, há processos de impacto que estão a chegar aos tribunais. Não é? Será que é o Cernic realmente que não tem alguma capacidade ou há outras questões aqui que se devem colocar? Muito bem, estamos a falar da questão dos meios, já vimos que esse é um problema comum. Nós temos neste momento 30 minutos de tempo que nos resta. Eu não sei se o Dr. Romualdo quer dizer alguma coisa em relação a esta questão concreta do Cernic, da forma como trabalham com o Cernic, se também do seu ponto de vista é irrelevante que o Cernic esteja onde está, o que interessa é ter autonomia e ter meios para trabalhar. Essa é que é a questão fundamental. Concorda com isso? Concorda com essa conclusão. Há um outro espectador que nos está a seguir e que coloca uma questão delicada e que eu gostava também de ouvir todos a falarem. Ele diz assim: boa tarde, concordo com todos os pontos apresentados pelos ilustres convidados. Porém, sabemos que a interferência política tem sido um dos outros desafios em várias investigações no país. Isto porque as investigações podem ser bloqueadas ou desviadas devido à influência de pessoas poderosas, entre aspas, que ocupam posições estratégicas no governo. Como podemos resolver essa situação? Porque realmente ela acaba corroendo os pilares do sistema jurídico. Eu talvez pudesse reformular a questão por outras palavras, dizer, nós sabemos que estamos a falar de corrupção, os sujeitos fundamentais, os sujeitos ativos fundamentais da corrupção, ativos e passivos, são pessoas normalmente situadas no aparelho de Estado, nas diversas hierarquias do poder, porque é aí que a corrupção existe em maior. Obviamente também existe corrupção no mundo privado, etc., mas nas instituições públicas é aí que reside. Ora bem, em que medida é que a interferência política interfere com o trabalho dos órgãos a quem cabe investigar estes casos e em que medida é que estas instituições, estes órgãos, podem exercer a sua função libertos dessa interferência política? Como é que veem esta questão? Não sei quem quiser falar. Doutora, faz favor. Muito obrigada. Também agradecer ao telespectador pela colocação da questão. Realmente é uma situação que, vamos dizer, que apoquenta a toda a sociedade moçambicana, no geral, porque não é uma situação que vamos dizer inexistente, não é? Sabemos nós que, pese embora há aqui a questão da divisão dos poderes, em algumas circunstâncias nós temos acompanhado, não é? Circunstâncias em que a conclusão que nos faz chegar é que houve alguma
situação que levou com que uma decisão fosse tomada de um jeito e não do outro, em função de benefícios, não é, de alguns, em detrimento do prejuízo dos demais. Uma situação que até inquieta, que nós temos assistido. Falou-se aqui da corrupção na magistratura judicial, e existem vários setores públicos, não é? Tanto na advocacia, na defensoria, que é mesmo a questão do paz, qualquer outra instituição, não é? Nós temos verificado. E temos verificado igualmente o cumprimento os processos de corrupção contra advogados, contra outros entes públicos. Temos assistido a alguns processos, mas temos assistido com muita redução processos judiciais contra magistrados nos crimes de corrupção. Nós temos visto as deliberações por cometimento de corrupção e por aí em diante. Entretanto, não temos visto com a mesma proporção processos criminais, não é? Mas temos assistido com outros entes públicos. Então, esta situação também cria alguma estranheza, tanto para a comunidade no geral. Então, dizer que existem situações que há necessidade de se explicar, de se transmitir, de deixar de forma clara para o cidadão perceber e também ver, porque as pessoas assistem às situações e acabam concluindo certas situações. Então, é importante que as coisas estejam devidamente clarificadas, porque nós assistimos por informação e depois, quando vamos já na atuação jurídica, não acompanhamos. Então, o que estaria por detrás destas situações também? Eu gostava de responder essa questão, mas colocando esta questão, que é uma situação que nós acompanhamos e como advogados, não é, que também somos passíveis de processos criminais em atos de corrupção, caso estejamos envolvidos neles, também gostávamos de saber qual é o tratamento que vai se dar a outro tipo de situação. Para tentar responder a esta questão, Dr. Romualdo, existe alguma colaboração, alguma ligação, digamos assim, alguma intercomunicação entre os Conselhos Superiores de Magistratura, que normalmente são eles que aplicam as medidas disciplinares sobre os magistrados e outros agentes que trabalham na Justiça nestes atos de corrupção, e o Gabinete Central ou o Ministério Público de forma mais ampla? Sim. Existe essa articulação sempre que é detectada uma situação, um comportamento desviante a nível dos Conselhos Superiores das Magistraturas, tanto judicial como administrativa ou do Ministério Público. Os Conselhos têm reportado situações criminais às autoridades competentes, e tratando-se de casos de corrupção, têm enviado para o gabinete, e nós estamos a tramitar até neste momento processos contra magistrados judiciais e do Ministério Público. É certo que em algum momento deve haver uma maior divulgação, se calhar uma maior interação com a mídia para transmitir os resultados da responsabilização, mas nós temos estado a trabalhar. Todos os casos são detectados, reportados, nós temos estado a tramitar e levar os infratores para a devida responsabilização. Responsabilização criminal. Criminal, sim, exatamente. Não apenas disciplinar. Muito bem. Não sei se alguém quer dar algo. A questão de interferência política. Sim. Não sei, como juíza, não sei se existe, mas devo dizer que é uma questão de percepção. Não é? Há vários casos que são passíveis de instauração de procedimento criminal, são noticiados, acompanhamos pelas redes sociais. E alguns casos em concreto, então não se percebe porque é que não há instauração de determinados casos, ou porque é que determinados suspeitos ainda não estão a ser investigados. Então fica para os cidadãos do país a percepção de que há uma mão externa ao Poder Judicial que determina que
estes cidadãos não podem ir à barra da justiça ou não podem ser investigados e aqueles podem. E isso aconteceu com os vários ministros que alguns foram investigados, têm processos, outros que há uma percepção de que deveriam ter sido investigados, mas não foram. Então cria a percepção de que há um poder político que tem interferência, sobretudo junto ao Ministério Público. Mas não sei se é real ou não. É uma percepção em face da análise que as pessoas fazem da vida social, da vida das instituições. Mas é só sobre o Ministério Público, também não há essa tentativa de pressão sobre o Poder Judicial propriamente dito, sobre a magistratura judicial? Bom, a magistratura judicial, o juiz trabalha sozinho, né? Trabalha sozinho no seu processo. Agora, havendo, pode ser uma interferência diretamente para o juiz de determinado caso em concreto. Mas pode haver, e recordo-me, por exemplo, no processo das dívidas ocultas, se o Presidente da República era ou não chamado como declarante, houve por parte de alguns cidadãos a percepção de que o meu colega, o juiz Ifigênio, recebeu alguma ordem de não colocar o Presidente da República no processo. Mas o julgamento foi público, houve uma percepção de que havia alguma interferência política no processo. Mas pode não ter havido, como pode ter havido, não sabemos. Portanto, toda a gente está atenta, as pessoas fazem as suas análises, a mídia também, e criam-se percepções. Agora, se realmente há ou não há, eu, pelo menos, como juíza, não sei dizer. Não conhece nenhum caso? Não conheço nenhum caso particular. Está-se a rir, Dr. Wilson. O que é que acha? De facto, tenho que concordar com a doutora juíza. Portanto, esta percepção existe. Entretanto, realmente, se as pessoas já receberam essas ordens, há de ser difícil, muito difícil responder aqui, há de ser muito difícil. Onde há fumo, normalmente há fogo, não é? É o que a Vox Populi diz. Onde há fumo, há fogo. Realmente, eu acho que essa percepção já tem uma carga, hoje em dia, uma carga tão pesada que não é uma percepção, uma coisa que se leve com ligeireza, já que não se leve com ligeireza, já se transformou, como diz, muitas vezes em convicção, porque de facto há sinais muito evidentes dessa interferência. E isto é um combate que tem que ser feito por todos os que estamos aqui e por os que nos estão a ver, por toda a comunidade, por toda a sociedade. Realmente, a luta pela independência dos poderes do Estado tem que ser real, tem que ser efetiva, não pode ficar apenas no papel, não pode ficar apenas na Constituição, que é muito bonita, mas que depois ninguém põe em prática. E isto reconduz-nos àquilo que tem sido dito aqui até agora. Toda a gente se queixou e não há reunião nenhuma em que nós juntemos os operadores judiciários em que este assunto não venha ao debate. É que há um grande gap, há uma distância enorme entre aquilo que são as intenções do legislador, aquilo que está na lei e aquilo que é a prática. Não é? O chamado law in the books e o law in action. O direito que está legislado e o direito que é posto em prática. E há muitos exemplos disso. Não se pode fazer o combate à corrupção se o Cernic não dispõe de meios, não dispõe de uma viatura para ir fazer uma diligência, se não dispõe de condições para poder requerer uma peritagem, usar, de facto... Foi aqui dito. Então, o Código de Processo Penal o novo Código de Processo Penal introduziu institutos que não existiam no nosso direito processual, como é o caso, por exemplo, das escutas telefónicas e da ação encoberta, mas elas não são praticadas porque não há forma de as pôr em prática. Então, é como se não existisse essa previsão legal. Isto não pode ser.
Nós temos, por exemplo, uma lei que também existe já, não sei, há mais de 10 anos, que é a Lei de Proteção das Vítimas, Testemunhas, etc., etc., não é? Que é muito aplicável neste tipo de casos. Há pouco foi referido que a dificuldade, muitas vezes, de conseguir depoimentos de pessoas neste tipo de crimes é muito maior do que na criminalidade comum, normal. Então, essas pessoas, se calhar, exigem proteção especial que está prevista na legislação. Eu pergunto, o seu tribunal, os tribunais de Maputo, e fiquemos só por Maputo, já não falemos no resto do país, só em Maputo. Algum tribunal tem meios técnicos para, por exemplo, fazer um interrogatório por teleconferência? Existe equipamento para isso? Existe pessoal, operador que trabalhe com esse tipo de coisas? Que eu saiba, não existe. Portanto, não é possível fazer o interrogatório de uma pessoa quem se quer ocultar a identidade por teleconferência. Porquê? Porque ela não existe. Essa mesma lei previu a existência e a criação de um gabinete de apoio à vítima, que acho que é assim que se chama, gabinete central ou gabinete de apoio à vítima. Existe esse gabinete, foi criado, há condições, uma pessoa que diga eu tenho conhecimento da existência de um crime de corrupção de elevado valor que prejudica altamente o Estado, mas eu não posso, não vou revelar nada porque tenho medo da minha segurança pessoal. Que condições existem para o Estado, neste caso para o Ministério Público, para o SERNIC, etc., de protegerem aquela pessoa, de guardarem aquela pessoa num local onde ela não possa ser submetida a represálias, a chantagens, etc. Portanto, esta é uma outra grande conclusão, ou seja, nós podemos ter os manuais melhores do mundo, nós podemos ter o melhor código do mundo, e eu acho que foram, e agora estou a adiantar, não o devia se calhar, mas estou a adiantar uma opinião pessoal, acho que foi dado um passo muito grande no novo Código de Processo Penal. De facto, veio resolver algumas questões e veio operacionalizar melhor, ou dar melhores condições para operacionalizar a instrução criminal, mas, obviamente, se não existem depois condições para o pôr em prática, é como se essas melhorias não tivessem sido introduzidas. Portanto, a segunda grande conclusão, nós há bocado falámos da questão a primeira grande conclusão era de que eu referi há pouco, já agora passou-me, mas esta grande conclusão é de que existe uma diferença entre o que está legislado e o que está na prática. Dr. Cremildo, queria dizer alguma coisa sobre este aspecto em particular? Muito obrigado, Sr. Moderador. Era só para dar a minha opinião, ou a opinião dos advogados e da ordem relativamente a esta questão da interferência política na instrução. Na nossa opinião, a única forma de se evitar ou se reduzir esta interferência é, de facto, dotar os órgãos que intervêm na instrução criminal de plena e efetiva autonomia. Não apenas uma autonomia que é prevista em lei, como é, de facto, mas como também uma autonomia na prática. É preciso, para isso, dotar quer o Ministério Público, quer a SERNIC, quer o juiz de instrução criminal de autonomia financeira, inclusive, porque se ela não existir, dificilmente se poderá evitar a interferência política. Isto também passa pela separação efetiva de poderes entre todos os poderes, o executivo, o judicial e o legislativo. Se não existir uma separação plena de poderes, também dificilmente se poderá combater as interferências políticas. Se continuarmos a ter um Ministério Público cujo líder ou cuja liderança continua a ser designada pelo Executivo, fica difícil garantir ou evitar em absoluto interferências políticas. Nos parece que também neste aspecto há que introduzir alguma reforma.
A melhor solução tem sido a de que, por exemplo, o Ministério Público seja dirigido por alguém nomeado pelos seus pares. E pronto, corta-se esta dependência ou ligação com o Executivo. Portanto, isto em resumo quer dizer que é necessário que haja uma separação efetiva de poderes entre o Executivo e o Judiciário, para além da autonomia financeira. Muito obrigado. Obrigado. Há uma questão que nos é colocada. Como é que é feito o acesso das instituições do setor judiciário à legislação? Como é que é feito o acesso das instituições à legislação? No caso do Tribunal, vocês recebem os boletins da República, têm condições para aceder ao site online do boletim que tem a legislação? Como sabemos, há páginas web que contêm os facsímiles do Boletim da República, só que o seu acesso nem sempre é gratuito, não é? Tem que ser pago. Existem condições, os tribunais recebem os boletins da República, têm acesso à legislação? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Pelo menos eu não tenho tido. Digo de forma institucional. Agora, cada magistrado, sabendo da existência de uma lei, saberá onde vai buscar. Sim, mas se isso é assim, em Maputo, imagine o juiz que está no Tribunal Judicial de Chiqualaquala, onde a doutora já esteve. Onde a doutora já esteve. Ou sei lá, ou em Mecanhelas, quer dizer, como é que aquele juiz ou aquele procurador tem acesso imediato a uma nova lei que saiu e que já entrou em vigor, se não recebe o Boletim da República, não é? Sim. Isso é uma coisa básica, quer dizer, quando não se dão aos operadores judiciários os seus instrumentos básicos de atuação, que é a legislação, então, quer dizer, estamos a discutir o quê? Quer dizer, está tudo muito mal, não é? Como é que é feito esse acesso à legislação? Como é que é no IPAS? Vocês recebem ou é também cada um que compra por si só? Bom, o IPAS tem a aquisição do património, não é? Sim. E nesta aquisição é contemplado aos setores jurídicos, de manuais e também de legislação. Okay. Claramente que com as nossas dificuldades financeiras, não é de forma total, não é? Mas só meio para poder suprir as necessidades mais urgentes. Okay. Vocês recebem? Bom, a dificuldade também é mesmo, é geral, sim. Podem existir iniciativas isoladas ou a nível da Procuradoria, mas de uma forma geral há essa dificuldade. Portanto, seria importante que ou que as instituições da Justiça recebessem uma determinada verba para a aquisição ou que existisse ou para acesso a uma base de dados onde esteja a legislação, seria a forma mais fácil, não é? Quem está muito longe poder aceder a uma base de dados, um site, uma página web onde possa aceder aos facsímiles da legislação. Faltam cerca de 8 minutos para terminarmos a nossa sessão. Eu tenho aqui mais duas questões colocadas pelo nosso espectador, Louri Sigauk. Ele diz, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar todos os organizadores e painelistas pela excelente iniciativa. É uma contribuição valiosa para o fortalecimento do nosso sistema judicial e para o esclarecimento dos temas tão importantes no combate à corrupção. Tem duas questões. Primeiro, quais são os desafios para o juiz aplicar a caução ou outras medidas como termo de identidade e residência? Esta é uma questão. Quais são os desafios que se colocam nesta área? Segunda questão, muitas vezes o defensor público aparece apenas fisicamente, sem de verdade conversar antes com os arguidos. Quais são os desafios do IPAS nesse sentido? Doutora
Ludovina, quer responder a questão da caução e do termo de identidade? Porque é que é tão difícil, muitas vezes, aplicar estas medidas de coação menos gravosas que a prisão preventiva e usa-se e abusa-se da prisão preventiva como medida de coação mais gravosa? Não sei se há um abuso, porque temos estado a decretar medidas provisórias, liberdade provisória mediante caução ou termo de identidade e residência. Os desafios normalmente têm a ver com o processo, não é? Que o Ministério Público precisa do arguido para, em reclusão, muitas vezes tem a ver com a gravidade, a complexidade da investigação, nos crimes de rapto, por exemplo, crimes de criminalidade organizada. Às vezes também tem a ver com o fato do arguido não ter residência fixa, não ter uma residência fixa e ser difícil depois, em fases ulteriores, localizar, não dar garantias de que, em caso de liberdade, poderá ser localizado. Estas são as grandes premissas da manutenção da situação prisional. Quanto ao juiz decidir se é caução, se é termo de identidade, normalmente, pelo menos comigo, nas audiências do primeiro interrogatório, o Ministério Público que está a assistir tem a palavra, faz a sua promoção, a defesa também tem direito de fazer a sua promoção e o juiz, em face dos argumentos apresentados e o que está no processo, faz uma análise ponderada e decide. Muito obrigado. Quanto ao IPAJ? Bom, o defensor público, o técnico jurídico do IPAJ, intervém nos processos em diversas fases, não é? Pode começar o processo ainda pela denúncia do cidadão, que vai acompanhar a denúncia, uma petição inicial, se for uma ação civil, que vai acompanhar desde o princípio até o término do processo. Há circunstâncias em que o IPAJ, o defensor público, encontra-se nos tribunais para questões de defesa oficiosa, para garantir que os arguidos não sejam julgados sem que tenham uma assistência, não é? Nesses casos, vezes já em que o primeiro contacto do defensor público e do arguido é mesmo no dia da audiência, são processos sumaríssimos. No entanto, é requerido ao próprio juiz da causa um espaço para conferenciar com os arguidos, havendo essa prerrogativa pelo tribunal, o defensor público irá conferenciar com o arguido. Mas estamos a falar de situações específicas em que o defensor público está no tribunal para garantir que nenhum arguido seja colocado em julgamento sem uma devida assistência, porque é uma imposição da própria lei, mas geralmente o IPAJ encontra-se junto mesmo dos estabelecimentos penitenciários, mesmo pela questão dos prazos de prisão preventiva que nós temos acompanhado tristemente, não é, a questão do alargamento destes prazos. Então cabe a este defensor público requerer diligências junto ao juiz de instrução por forma à reposição da liberdade em caso de extravasar-se o período em que este cidadão deveria estar detido. Muito obrigado.